a tela aí? A apresentação? Já, né? Afirmativo. Bem, pessoal, estamos mais uma vez reunidos. Essas manhãs de domingo têm sido muito boas, confesso a vocês. Tem sido bastante interessante e dinâmica, né? Porque está sempre vindo gente nova. Bem-vindo aí aos irmãos que estão chegando aí pela primeira vez. A casa é de vocês não são visitas, são de casa. Então, fica aí as nossas boas-vindas para todo mundo. E podem compartilhar mesmo. Não, é só para o pessoal da igreja? Não, pode ser para teu amigo que não é cristão e tudo. Assim, certamente, muitas das dúvidas a gente não vai conseguir esclarecer na hora, porque até pelo tempo ser curto. Mas, assim, se tem um negócio legal é você colocar curiosidade nas pessoas, né? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, isso é muito bom. Então, se quiser, pode compartilhar com seu amigo também, que ele vai ter uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? De conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Então, como a gente tem estudado, né? A gente está estudando, sempre é bom falar, parece repetitivo, mas porque sempre fica sendo atualizado. A gente está estudando as verdades essenciais, né? Que é uma série de estudos sobre a doutrina cristã, né? A doutrina básica. Isso se deu por a gente julgar ser necessário, a gente está sempre trabalhando esses assuntos, vendo esses assuntos, né, falando da fé cristã, e a gente está trabalhando já há uns bons domingos, né, a gente está na segunda revista. Esse material do SPRU são três revistas, né, igual a essa. Isso aí que vocês estão vendo aí no videozinho, no cantinho, é a versão brasileira, mas não é a IC São Paulo, é a versão brasileira da casa editora que pegou esse material aqui, esse material que a gente está vendo aqui, que é o original, e traduziu, entendeu? A gente está usando a capa original. R.C. Sproul, né, é um teólogo assim, que tem estudos muito relevantes, né, sobre a doutrina, e tem sido uma bênção para a gente fazer esses estudos. Bem, hoje a gente vai estar falando da iluminação do Espírito Santo, né? É um assunto que é sempre bom ouvir. Isso eu conheço. O que a gente pode explorar sobre isso? A lição assim, não é nem muito grande, né? Quem recebeu as lições, e até aproveitando para lembrar, quem precisar receber, né, esse material, a gente sempre manda, né? Na verdade, o Will manda, normalmente ou no domingo à tarde ou na segunda ele já está mandando, né? Bem no início da semana, né? O material para o estudo. Então, quem recebeu vê que assim, é bem compacto, bem direto ao assunto, né? E traz ensinos relevantes. Então, hoje, a gente vai estudar a lição 4 do segundo caderno, né? Que fala sobre a iluminação do Espírito Santo, né? Para a gente começar, vamos fazer a leitura dos textos básicos que aparecem na nossa lição, que se encontram em 3 passagens, né? João 16, 13 a 15, 1 Coríntios 2, 13. Esse texto aí vocês vão ver que é maior, mas assim, é bom a gente focar nesse versículo, até para a gente ir mais objetivo, que mais à frente a gente vai ler o trecho inteiro. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, eu vou pedir daquela forma que a gente está fazendo. Descobrimos uma coisa, que no Zoom é impossível a gente fazer leitura uníssono ou cantar, porque fica completamente desconectado, né? Então, eu vou pedir ao irmão Ricardo que leia João capítulo 16, versículo 13 a 15. Eu abri 1 Coríntios. 1 Coríntios? Então tá, ué. Fica 1 Coríntios. Vou pedir ao Carlinhos que leia João 16, João capítulo 16, versículo 13 a 15.
Ricardo, 1 Coríntios 2,13. E eu vou pedir a Keila ou o Edson que leia 2 Pedro. Vocês estão munidos aí da Bíblia? 2 Pedro 1:21. Ok. Beleza, então vamos começar com João 16, 13 a 15. Will, você está mudo. É o Carlinhos que tem que desmutar Oh, ele. Perdão. Carlinhos, desculpa. Desculpa. Eu esqueci de desmutar. Então, vamos lá. Assim diz a palavra de Deus, a partir do 13. Isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. 1 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 13 a 15. 1 Coríntios 16, 13 a 15. Tu leu João. Não, primeiro, João 16. Desculpa, João 16, 13 a 15. Isso. E agora, Ricardo, 1 Coríntios 2, 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém. E, finalmente, Keila ou Edson. Aí vocês podem ler o início, porque vocês estão na mesma rede aí. Aí podem ler 2 Pedro 1:21. Está escuro aqui. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a nossa lição hoje, que ele fale aos nossos corações, ele mesmo nos instrua. O Gouveia está ainda, agora já aí que me falta aqui, não estou vendo. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Gouveia não está aí, né? Will, Professor, então fala pra gente. Professor, Oi? por gentileza, quando você falar assim, fulano, lê, mas primeiro desmuta o teu microfone. Tá, beleza. Usa a frase, tá? Por favor. Bom. Porque o Gouveia deve estar, mas ele deve estar com o microfone cortado não. E aí não fala. Ele não está, não. Até o Will olhar. Eu acho que ele estava, mas agora não está mais, não. Tá sim. Tá no final, só que ele tá, parece que só com o vídeo, o áudio dele não está disponível. Ah, é? Não. Aqui. Aí você vê. Quem ora então, Denilson? Ó, vou pedir o André, porque o André tá chegando aí também, tá? Agora eu rolei a tela aqui, eu vi o André aqui. André, tu nos ouve? Desmuta o som. Oi. Bom dia, André. André estava escondido aqui na minha tela, eu rolei aqui, o André está aqui, então ele vai orar. Cheguei verdinho, nem sei do que vocês estão falando, mas tudo bem. É só orar. Ok. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que cuida da gente, Tua palavra, obrigado, Senhor. Tua palavra confirma isso, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que muda as realidades de todos nós. É verdade, Senhor. Nós te pedimos que Tu possa estar abençoando esta aula, que nós possamos crescer em Ti, nós possamos absorvê-las,
absorver a tua palavra e que nós possamos aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus, te pedimos que tu possa abençoar o professor, e é por ele que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, meus amados irmãos, hoje a gente tem por objetivo na nossa lição que é consolidar o conceito da iluminação do Espírito Santo. Por que consolidar? Porque é um assunto que nós, de certa forma, já discorremos algumas vezes, né? Mas é sempre bom a gente ter em mente o que exatamente é essa atribuição, essa faculdade que o Espírito Santo tem, que é de iluminar. Então, vai ser interessante a nossa lição hoje, porque a gente vai relembrar, né, esse assunto. Alguns podem estar vendo assim com mais profundidade agora, e certamente vão ter oportunidade de buscar mais sobre esse assunto e entender mais. Agora, além de conhecer esse assunto, nós precisamos viver esse assunto, né? A gente vai ver no decorrer do estudo o quão importante e o quão real deve ter essa temática em nossas vidas, na vida do cristão, né? Para ele ser iluminado pelo Espírito Santo, ele deve buscar isso também. Não que o Espírito Santo estaria sujeito à nossa vontade. Se eu não buscar, ele não me ilumina de forma alguma. Mas é necessário que, como a gente vem vendo no decorrer dessa temática, que nós tenhamos um relacionamento cada vez mais pessoal, né, com a pessoa do Espírito Santo. Que a gente tenha mais a proximidade. Igual em lições passadas que a gente falou, que a gente deve ter uma comunhão com ele, né? Deve ser algo relacional, né? Ele é Deus também, deve ser adorado. Então, precisamos conhecer também, né, cada vez mais profundamente a iluminação do Espírito Santo, né? Como se dá isso? Então, avançando sobre esse assunto, a gente precisa ver alguns conceitos, né, do dicionário, né? Tem gente que pensava, né, onário, quem é esse cara? Assim, dicionário. Mas é o que a gente precisa fazer. Vamos saber o que se trata esse assunto, o que o dicionário nos diz, né, que ele nos fala. Primeira coisa, três conceitos a gente vai ver aqui. Inspiração. Né? O que significa inspiração? Capacidade criativa de artistas, né, de escritores, alguém que faz alguma coisa, né? Ele até fala que o criador, né, de alguma coisa, né, que faz alguma obra, jamais perde a inspiração, né? É uma ideia repentina, houve uma luz, né? E eu fui inspirado, né? Ou assim, o resultado criativo, né, criado a partir de um estímulo de criação, aquela lâmpada em cima da cabeça, né? Isso é um conceito, né, conotativo, denotativo mesmo, né, de inspiração. Outra palavra que a gente também tem nessa temática, que fica bem próximo, é a revelação, né? O que viria a ser a revelação? É o ato ou efeito de revelar, declarar, denunciar alguma coisa, uma confidência, né? Aí a gente vê inspiração, conhecimento súbito, revelação mística, né? Ou na fotografia, na teologia, fala que é o ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios. Então, a gente vê que é um outro conceito que passa ali, está na proximidade, né, do que a gente está estudando, né? E revelação seria o quê? Alguma coisa velada é uma coisa oculta, né? E a revelação seria alguma coisa que torna-se descoberta, que torna-se à mostra, né? Isso seria a revelação. E um outro conceito, que é o conceito da própria iluminação, né, que é tema, né, nosso hoje, que é a ação ou efeito de iluminar ou iluminar-se, né? É uma irradiação de luz através do sol, de chama, né? É um estado iluminado, né? Uma luz repentina no espírito, uma inspiração. Agora, se a gente vê esses três conceitos que a gente leu,
a gente vê, colocado lado a lado, a gente vai ver que as mesmas palavras elas voltam a se repetir, né, dentro dos conceitos. Por isso, é muito, muito fácil ocorrer confusões em relação a esses conceitos, porque eles são muito próximos, né, no uso secular, eles permitem que as pessoas possam confundir. E dependendo da formação, né? Assim, estou falando de formação secular. Dependendo do que ela tem de bagagem de conhecimento, ela vai apontar por uma direção, né, esses conceitos. E, como a gente pode ver aí, as palavras se repetem. Peguei do mesmo dicionário justamente para ver essa ideia. E ela, de fato, se repete e pode nos levar a ter assim, conceitos dúbios, né? Inspiração, revelação, iluminação. Certo? Meus irmãos, falando como sempre, se alguém quiser me interromper, pode interromper a hora que quiser e falar, ou levantar a mão, mas é melhor falar porque eu não consigo ver todo mundo aqui na apresentação, tá bom? Então, indo à nossa lição, nós vemos que o Sproul, ele fala lá na lição de uma lanterna, né? Ele falou que iluminação que é como se fosse um grande invento que seria uma lanterna. Então, a lanterna que ele devia estar imaginando era uma lanterna dessa, bem antiguinha, né? Que ele estava vendo, porque ele falou que era um grande invento, né? Porque dentro da escuridão, com uma lanterna, você consegue resolver o teu problema, porque ela ilumina, então ela dissipa a escuridão. Certamente ele não conhecia, na época que ele escreveu, esse aparelho aí, né? Que serve, inclusive, para iluminar. E, às vezes, pode usar até para telefonar. É o celular, né? Hoje, qualquer celular tem uma lanterna, né? Então, isso daí é bastante interessante, que ele já começa com um conceito muito literal de iluminação, que é a capacidade de dissipar trevas, a capacidade de tornar um ambiente que é impossível de eu me mover com segurança num ambiente seguro, porque a luz ilumina as trevas, né? Ela dissipa as trevas, ela consegue fazer isso. No reino animal tem esse bichinho aí, eu não sei quem conhece isso, isso é chato demais, né? Normalmente no verão, o que acontece? Na maioria das casas, em torno das lâmpadas, fica cheio de cupim, né? Rodeando as lâmpadas, voando em torno da lâmpada. Mas isso é um negócio bastante interessante, porque, né, igual as mariposas, né, os cupins, eles são das espécies que são direcionadas pela luz, né? A gente sabe que morcegos eles se direcionam por onda sonora. Isso que guia eles, né, na escuridão. Mas alguns outros no reino animal, né, como esses cupins, eles se direcionam pela luz. Coitados, teriam que se direcionar pela luz da lua. Mas dentro de ambientes urbanos, né, nem a gente consegue enxergar a lua. Então, eles se direcionam pela lâmpada. E é interessante que eles vão fazendo um curso cada vez mais próximo da luz, porque eles têm que se aproximar da luz. E, às vezes, acabam se queimando, né? E é bastante interessante, porque eles são direcionados por essa grandeza, né? Que é a luz, né? E existem outros seres que são guiados por outras coisas, né? Que são os humanos, né? Não pela luz, mas, hoje em dia, normalmente pelo Wi-Fi, né? É engraçado isso, porque aonde você vê um Wi-Fi, tem um aglomerado de pessoas. Todo mundo ali com celular, ou abre um laptop, está atrás de um sinal de Wi-Fi. Mas o que realmente nos guia, o que nos ilumina? Então, a palavra de Deus nos fala um versículo que todos nós conhecemos, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando a gente
ouve esse versículo do salmista, é bastante interessante. É um versículo que quase todo mundo gravou, porque ele é um versículo fácil, ele faz parte do dia a dia nosso, né? E fala de uma grande verdade, que a palavra do Senhor é como uma lâmpada. E se vocês imaginam que lâmpada ele estava pensando quando falou isso? Eu quis mostrar isso aqui, que é bem interessante, que essa lâmpada aqui, você enche de óleo aqui, azeite, e ela sai uma chama aqui, na ponta dela, né? E isso que ele estava pensando. E ele poderia andar, né, por onde ele queria, iluminando. Então, ele não ia tropeçar, nem cair, né? Ele teria a condição de caminhar. E ele compara a palavra de Deus como algo que pode nos guiar, né? Poderia, sim, para os nossos dias, é como uma bússola que pode nos guiar, né? Ela consegue fazer com que a gente consiga caminhar mesmo dentro de treva, dentro de escuridão, porque a palavra de Deus ela passa a ser para nós um guia, uma bússola, né? Um manual que serve para que a gente se direcione por ela, né? É isso que o salmista está nos falando. E na lição, o Sproul fala uma coisa bastante interessante. Ele diz o seguinte: o efeito do pecado em nós é envolver a nossa mente nas trevas. Olha que interessante. Em nossa natureza caída, somos criaturas em trevas, precisando desesperadamente da luz. A gente, segundo o Sproul, a gente está igual aqueles cupins que a gente viu. Eles têm a necessidade de estarem sendo guiados pela luz. A claridade, né, os guia. E, segundo o Sproul, nós somos dessa forma, porque o pecado ele obscurece a nossa visão, né? A gente sabe que o pecado ele gera a morte no seu final, né? Que é o resultado, é o salário, né? Que o pecado traz, mas até chegar nesse fim, que é a morte, ele conduz o homem de maneira cambaleante. Ele tropeça. Ele tropeça numa pedra, ele tropeça em qualquer coisa. Pois não, quem está falando? Carlinho. Carlinho, pode falar. Quando eu estava pensando nessa lanterna, eu comecei a pensar quando a gente acaba dizendo que as pessoas são envolvidas pelo Espírito Santo de Deus. Uhum. E a gente observa na igreja que algumas pessoas, em vez de pegar uma lanterna, vamos usar esse símbolo, pegar uma lanterna, clarear para ver o que está na frente e se revelar, e o Espírito Santo se revelar cada vez mais, a gente observa como uma pessoa que entra, por exemplo, num cinema. E nesse cinema não tem lanterninha para poder te escolher o teu lugar. E você entra, está dentro, como se fosse entrar para a igreja, está dentro, percebe que você só vê aquela tela enorme, aquela claridade na tua frente, mas a sua visão ainda não é boa. E com o passar dos segundos, dos minutos, a sua vista começa a clarear. E você começa a perceber, e aí nós estamos pensando numa pessoa que busca uma igreja e, na verdade, não está ainda convertido, ou acha que foi alcançado pelo Espírito, ele começa a perceber exatamente aonde tem um lugar para ele sentar, começa a ver as pessoas, mas ele ainda não consegue distinguir cores perfeitas, ele não consegue distinguir fisionomia, ele não consegue distinguir quase nada. Ele vê vultos que o orientam e ele acaba achando que ele já viu tudo. E ele vai e senta no seu lugar. E ali se acomoda e vive aquele momento, aquela vida naquele espaço. E aí, depois que ele está sentado, ele começa a perceber que alguém está comendo biscoito, outro está comendo pipoca, outro está comendo qualquer outra coisa, outro não está comendo nada, outro está simplesmente abraçando a namorada ou vice-versa, outro sozinho, ele começa a perceber isso, mas ainda ele não tem iluminação suficiente. Mas quando termina o filme, ele percebe, quando as luzes se acendem, ele começa a olhar que aquela pessoa que ele achava que estava de roupa preta está de roupa vermelha ou azul escuro, aquele que estava com a coisa que parecia cabelo era simplesmente um chapéu.
assim é a vida daquele que não é alcançado pelo Espírito. Desculpa falar tanto, mas eu estava pensando muito quando o irmão Escurdo acaba falando sobre a lanterna, e eu tracei isso dentro da vida da própria igreja. E Carlinhos, a gente poderia terminar a aula aqui agora, é exatamente isso. E uma outra coisa, assim, em cima do que você... Desculpa. Sério, foi assim, um testemunho muito bem colocado, porque a gente pode também ver uma outra coisa, assim, que você não falou exatamente com palavras, mas você disse, o perigo que é estar nas trevas, porque você acaba se acostumando com ela. Esse é o grande efeito negativo de estar nas trevas, porque você, dentro da tua casa, né, principalmente que você conhece, você está acostumado, se falta energia, você consegue, com uma certa dificuldade, andar ali e resolver o problema. Então, se acostuma com aquilo. E o grande perigo que pode ocorrer é exatamente esse que você falou. É você acostumar estar dentro das trevas, você vai estar ali, você consegue se mover, você consegue fazer as coisas, mas você não tem a nítida clareza das coisas, né? Porque você não tem uma luz iluminando. É exatamente isso que a gente consegue tirar dessas palavras, né, do expulso. Então, precisamos, assim, desesperadamente, né, como ele falou, dessa lâmpada nos iluminando. E também, além do Spurgeon, João Calvino também fala algo bastante interessante nesse sentido, que diz o seguinte: embora Deus trabalhe eficazmente nos seus eleitos, ele não faz simplesmente a luz ser presente neles, mas ele os faz enxergar, abrindo os olhos dos seus corações e os mantém sempre abertos. E visto que a carne sempre se inclina para a indolência, ela necessita ser estimulada pela exortação. Sim, o que Calvino nos diz, assim, é bastante interessante nesse sentido, que ele, né, o Senhor, além dele produzir a luz, né, ele não só faz isso, ele nos faz enxergar, ele faz nos enxergar. A gente vai ver mais à frente que é muito interessante o conjunto dessas duas coisas, que é o fato de ter a luz e o fato de você enxergar, né? Se a gente comparar uma pessoa que tem uma deficiência, né, visual, né, ela pode estar na luz, né? A gente vê a pessoa que tem um deficiente visual, né, ele está na luz, ele sai no sol do dia, ele está dentro de uma casa de dia, mas ele tem a impossibilidade de enxergar. O que o Calvino nos remete aqui, espiritualmente, é que não somente estamos na luz, mas que nós temos a possibilidade de enxergar. O Senhor nos dá essa capacidade de, com os nossos olhos, através da luz que emana dele mesmo, a possibilidade de enxergar. E com os olhos abertos, com o coração aberto, nós conseguimos vencer, porque a nossa carne se inclina para o pecado, né? Ele usa a palavra indolência, né? Às vezes a gente é tão simplesmente indolente, né, com as coisas de Deus. Por isso que nós precisamos ser exortados constantemente. E quem nos exorta, acima de tudo, é o Espírito Santo. E isso se dá através da palavra de Deus, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bem, nós vamos ver. Denilson. Oi, Guilherme. Oi, Guilherme. Você falando aqui do texto, né? Fala o efeito do pecado em nós é envolver nossa mente nas trevas, né? Uhum. Lá em Isaías 40, se eu não me engano, o profeta Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e impede que nós ouçamos a voz de Deus, né? É verdade. Então, uma muitas barreira. vezes, justamente, a nossa mente muitas vezes não entende, né? Porque a pessoa está em pecado. A pessoa não chegou diante de Deus e não confessou as suas faltas, não pediu perdão pelos seus pecados. E às vezes ela fica então com seus olhos obscuros, né? E o pecado não deixa então ele ouvir a voz de Deus. E eu queria fazer essa colocação.
Não, é verdade mesmo. E isso é um perigo, porque ele pode ter um efeito do sapo, né? Que a gente conhece, que se fala muito, né? O sapo, se você botar ele numa água quente, ele vai dar um pulo. Mas se você pôr ele dentro de uma água fria e for aquecendo, ele nem se percebe. Quando vê, ele já virou sopa, né? Se alguém quiser tomar, né? Mas ele não percebe. E assim, a palavra de Deus usa uma palavra chamada cauterização. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos. A gente se cauterizar, acostumar, né, com o pecado. Isso é um perigo grave. Outra coisa que a lição descreve é o seguinte: fala de ações do Espírito Santo, né? Que seria que ele inspira, que ele age, né? Que ele nos ajuda a ouvir, né, a palavra de Deus, ele recebe, né, e nos faz entender. Ele diz o seguinte: o mesmo Espírito Santo que inspira a palavra, ele age para iluminar. A palavra em nosso benefício. Ele derrama mais luz sobre a luz original. A iluminação é a obra do Espírito Santo. Ele nos ajuda a ouvir, a receber e entender corretamente a mensagem de Deus. Eu pulei alguma coisa aí porque tinha uma carinha na frente. Como o apóstolo descreve. Então, eu vou pedir que a Francis leia para a gente, Francis, por gentileza, esse texto que aparece aí, que se encontra em 1 Coríntios, né, que foi parte do texto básico, mas a gente vai ler esses versículos, do 9 ao 11. Nem olhos, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém. É interessante, né, esse complemento aí do nosso texto básico, porque Paulo ele cita uma passagem, né, até com as palavras dele, que a gente pode encontrar lá no profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, que diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo nos dá um conforto tão grande, né? Nesse tempo aqui não tinha a palavra paráclito, mas esse versículo ele é muito consolador, porque fala que o profeta ele faz uma varredura no tempo ali e diz que em tempo algum se ouviu falar, se teve notícia de um Deus que pudesse ser igual ao nosso, né? Que tem tal zelo, né? A ponto de trabalhar para aqueles que neles esperam. Então, é muito grandioso. E Paulo, né, repete isso, né? Fala, é impossível não lembrar da música do VPC, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para o que os ama. E isso poderia ficar aí, já estaria muito bom, porque a gente saberia dizer que isso tudo que Deus tem preparado seria muito bom e a gente apenas confiar. A gente poderia apenas confiar e deixar, não precisava saber mais nada. Mas Paulo complementa dizendo que o Espírito pegou essa coisa que estava oculta e falou: é isso, pessoal. Então, o Espírito ele revelou isso, né? Porque o Espírito perscruta, né? Deixa eu ler aqui, deixa eu ver. O Espírito perscruta até mesmo as profundezas de Deus. A gente até falou 2 domingos atrás, né? Que ele não perscruta no sentido de investigar, né, Deus, mas ele é o próprio Deus, né? E ele revela-nos o Pai, né? Como Jesus
mesmo falou, né, no versículo que a gente leu, né, o próprio Espírito revela das coisas do Senhor Jesus e do Pai também, né? Então, essas coisas que Isaías falou, né, e Paulo introduz esse trecho dizendo que eram coisas que ninguém imaginava, foi nos mostrado através do Espírito Santo de Deus. E ele nos mostra, amados irmãos, diariamente, né? Diariamente ele pega e fala, ó, é isso. Você leu o versículo, qualquer um, Salmo 119, versículo 100, por exemplo, você leu. E hoje o Senhor te falou dessa forma. Amanhã você vai ler esse texto, o Senhor vai te falar dessa forma e vai te mostrar uma outra nuance que você não tinha percebido, uma outra aplicação. Você vai pegar essa palavra que você leu, que ela te encheu, te confortou, você vai falar com alguém e ele vai diretamente ao ponto que vai edificar aquela outra pessoa. Então, nós vemos que essa luz é de uma intensidade enorme, é de uma intensidade que nós não podemos medir, né? É assim que Deus se revela, né, a nós através do seu Santo Espírito. Seguindo, amados irmãos, uma coisa que a gente precisa saber, né, sobre isso fazer um balanço, uma comparação entre o que nós pensamos, o que nós usamos pelas nossas faculdades mentais, né, pela razão, né, em detrimento da iluminação. Então, é sempre bom a gente fazer essa comparação, né, entre intelecto e iluminação, né? E o homem, é um trecho da nossa lição, o homem conhece o seu próprio interior. Semelhantemente, conhece os pensamentos, e o Espírito Santo, né? Semelhantemente, o Espírito Santo conhece os pensamentos profundos de Deus. É bastante interessante, né, esse trecho, porque ele fala, né, faz uma comparação, né, o Sproul na lição, de que o homem conhece a si mesmo. Às vezes a gente pensa que se conhece, né? Nem todos podem dizer eu me conheço profundamente, né? Algumas pessoas se dizem conhecedoras, se autoconhecem profundamente, mas às vezes a gente tem surpresas, né, com reações nossas, né? A gente está sempre se conhecendo, mas ele compara, né, a maneira que o Espírito Santo, né, conhece os pensamentos profundos. E isso é muito importante, que o Espírito, isso, né, que nós estamos vendo, o Espírito Santo conhecer profundamente Deus, porque ele habita em nós, ele revela esse conhecimento a nós, ele nos mostra esse conhecimento de Deus. Paulo diz o seguinte, né? O Espírito perscruta, né, as profundezas de Deus. Ele faz isso no mesmo sentido que o farol ilumina a escuridão para trazer à luz o que de outra maneira ia permanecer oculto. É isso que ele faz, né? Ele mostra, ele revela, né? Ele traz a luz. Um navio em alto mar, né? Em outros tempos, né? Tempos antes do GPS, ele teria enormes problemas, porque ele não ia se guiar na escuridão do mar, poderia bater, encalhar, né? Normalmente os faróis eram colocados em lugares assim, que poderiam acontecer algum tipo de acidente. Agora, ele compara, faz essa comparação bastante interessante. O Espírito Santo, ele nos mostra, ó, por aí não, por aí você vai bater em pedras, por aí você vai encalhar, né? Então, por isso ele nos revela, né, o próprio Pai. Outra coisa que João Calvino nos diz, que é o seguinte: a ação de Deus na iluminação através de seu Santo Espírito se dá através da fé, e esta age por meio da mente para confirmarmos a verdade de Deus. Podemos dizer que a ação do Espírito na fé é dupla, correspondendo às partes principais das quais a fé consiste. Ela ilumina o intelecto, que ele chama de mente, e também confirma o pensamento, que ele chama de ânimos. Então, é bastante interessante isso, amados irmãos, saber esse balanço. Por que
é muito importante isso? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas falando, não, o Espírito vai falar, né? O Espírito fala, o Espírito vai me guiar, e a pessoa abre mão, né, de uma dedicação ao estudo da palavra, abre mão de uma dedicação a buscar se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Por isso que há a importância de fazer esse balanço entre a parte intelectual e a parte de iluminação. Nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que buscar o conhecimento de Deus. E o Espírito Santo nos ilumina. Né? É como se você quisesse só receber a iluminação, mas você vai iluminar o quê? Né? Você precisa buscar esse conhecimento. Né? Você precisa ter uma prática de busca da palavra de Deus. Você precisa ter uma prática devocional. A verdade é essa. Você precisa ter uma prática devocional de elevando a tua curiosidade, a tua necessidade a um degrau acima, sempre buscando mais. Porque nós carecemos da palavra de Deus. Eu me lembro muito bem, uma vez, eu era adolescente ainda, eu tive um sonho que eu não me esqueço desse sonho. Nunca mais sonhei, porque eu não lembrei. Eu não tive necessidade, porque eu lembro desse sonho toda vez que eu fico, preciso manter essa rotina aqui. Às vezes no dia a dia, no corre-corre, você muda a rotina de devocional. Isso não é bom. E esse sonho que eu tive é que eu tinha levantado, né, nesse sonho, estava com uma fome muito grande. E eu me lembro que no sonho eu pegava uma Bíblia, ia arrancando as páginas e ia comendo as páginas daquela Bíblia. Parecia tão gostoso, e eu arrancava a página da Bíblia e comia. Isso foi um sonho, mas assim, foi uma coisa muito interessante que eu falei. Eu pensei, naquele mesmo momento, né, adolescente que era, eu falei, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso estudar mais a palavra de Deus, eu preciso buscar mais. E realmente nós precisamos nos alimentar. Então, é um exercício intelectual também, é um exercício da mente, né, da razão, você ter ação de fazer isso, de buscar, né? Não podemos botar esse conhecimento só na conta, né, dos pregadores, das pessoas que instruem, dos professores. Nós precisamos buscar, nós precisamos querer crescer no conhecimento de Deus. Eu acho muito difícil interpretar a Bíblia, mas a gente tem que buscar, a gente lê, não entende, busca. Hoje tem muito recurso, né, para estudarmos, podemos tirar a dúvida, e você vê que você vai crescendo cada vez mais, né, nesse conhecimento. Carlinhos queria falar? Pois não. Denilson, eu fico pensando em Tomé, quando ele dizia assim, eu quero ver para mim crer. Ou seja, eu quero ver para mim crer. E hoje o ideal, e o que o Espírito Santo de Deus coloca nas nossas vidas, na verdade, a gente precisa crer primeiro para depois ver. É verdade. É o contrário. Tomé viveu a vida toda e a gente aprendeu sempre na Bíblia isso. Ver para crer. E, na verdade, a gente tem que crer primeiro para depois ver. Entendeu? Quando você falava do teu sonho aí, eu ficava pensando nisso. A gente precisa crer primeiro para depois ver. Ou seja, você sonhou que eu precisava comer a palavra, aprender primeiro, para depois você crer. Exatamente o contrário. A gente precisa crer, aceitar a Cristo primeiro, ser transformado pelo Espírito, não ficar igual o meu devaneio lá sobre o cinema, porque a gente vive a vida toda e depois, quando percebe, a vida já está passando, você foi chamado por Deus e no julgamento você não creu em nada. E você, portanto, não viu quase nada. É verdade. É isso. E é até interessante, dentro dessa temática, né, que tem uma palavra que tem uma origem que é bastante controversa, né? A palavra aluno, né? Por isso que hoje em dia muita gente prefere usar a palavra estudante mesmo. Aluno
Aluno é uma palavra que muita gente tinha a morfologia dela como sendo aquele que não tem luz. A, não, negação, uno, luz. Mas, assim, a tradução dela seria uma origem diferente, que era alúminos, né? Aquele que precisa de leite, aquele que é amamentado. Assim, eu acho que é interessante, independente da tradução errada ou a certa, as duas nos remetem a coisa interessante, que, de fato, nós precisamos buscar a luz da palavra. E nós precisamos nos alimentar, né? E Paulo até fala, né, usa como alimento, né, do leite materno, até uma alimentação mais forte. E às vezes, a gente corre o risco de ficar naquela situação de um bebê eterno, né? Então, a gente tem que evitar isso, né? Nós devemos nos amadurecer através da palavra. E a alimentação vai ficando cada vez mais sólida. A papinha já ficou para trás. E a gente tem que buscar cada vez mais. Correto, meus irmãos? Vamos avançar, que agora está indo embora. Falando de intelecto e iluminação também, John Stott ele fez um artigo para a revista Ultimato, que eu achei bastante interessante com relação a isso, que ele disse o seguinte: é esperado de nós que utilizemos a nossa razão de maneira responsável, pois na leitura da Escritura, a iluminação divina não substitui o empenho humano. Tampouco é a humildade da busca da luz da parte de Deus incompatível com a mais disciplinada aplicação no estudo. Isso aí, tipo, só aquelas frases de alto impacto, né? Que a gente deve usar o nosso intelecto. A gente não deve abrir mão de utilizar a razão. E a nossa razão manda. A gente tem uma disciplina de pegar, de estudar, de querer conhecer, né? De querer avançar, de ter uma prática de leitura da palavra de Deus, né? Para uma iluminação divina, né? E isso é um empenho humano, ele deve ser mantido, né? Não, eu sou muito humilde, eu muito pietista, né? E o Senhor muda até a voz, né? A voz fica reverberada, mas isso só não basta. A gente tem que crescer na palavra, no conhecimento, né, do Senhor. Nós somos convidados, né, ao intelecto. O salmista ele fala um versículo que é bastante, assim, poderia dizer assim, se for num contexto solto, poderia ser alguma coisa mal educada, tosca, né, que iríamos falar. Mas ele fala uma coisa bastante interessante com relação a isso. No Salmo 32, versículo 9, ele diz: não sejais como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Então, é bastante interessante que o próprio salmista, né, ele evoca o entendimento, né? Precisamos ter entendimento, precisamos ter o entendimento só de uma única forma que a gente pode conseguir isso, que é através de conhecimento, através de estudo, através de informação, né? E até interessante essa coisa do cabresto, né, e do freio, que nós vemos muitos, né, cristãos, né, por aí, irmãos, né? Não estou falando só da nossa igreja, da nossa comunidade, mas no geral, que falam: não, vou fazer assim porque o pastor falou, eu vou fazer assado, o presbítero me disse isso, né? E como presbítero, assim, eu tenho um pavor de pessoas assim, porque é como se não bastasse, né, as nossas responsabilidades, as pessoas atribuem, né, a outras pessoas, né? Então, nós não podemos ser conduzidos por ninguém mais do que o próprio Espírito Santo e através da palavra, né? E por isso que a gente tem que avançar nela. Outra coisa que não... Pois não, Ricardo? Você está no mudo. Oi, é rapidinho, né? O próprio Deus, né? O próprio Jesus Cristo nos falou, né? Ele falou lá quando o escriba perguntou para ele: e qual é o resumo da lei, né? E aí eu vou ler aqui
Então, está exatamente da mesma forma como está escrito aqui, que eu vou ler, está nos outros 2 evangelhos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Né? E qual é o resumo da lei? Né? O escriba perguntou. Aí ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força e também com todo o teu entendimento. O mais engraçado é que lá no Antigo Testamento, né, não tem a parte do entendimento. Por isso que aqui eu especulando aqui, né, e óbvio, sob a orientação do Espírito Santo, a gente pode imaginar por que as pessoas hoje em dia não, né? Por que as pessoas as que não são cristãs, né, elas quando vêm argumentar comigo, elas falam assim, não, existia um Deus antes no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento, né? A nossa responsabilidade no Novo Testamento, né, nós que somos pós Jesus Cristo, né, na história, né, no tempo Cronos, né, é muito maior do que a responsabilidade do crente lá do Antigo Testamento. Eu me imagino, porque agora eu preciso conhecer a Deus com o meu entendimento também. Eu acho que no Antigo Testamento era mais assim. Eu imaginava eu imagino a humanidade como um bebê em que a gente fala para o bebê assim, não pode fazer isso porque vai se dar mal, não faça. Mas o porquê a gente ainda não consegue explicar para aquele bebê, porque aquele bebê não tem entendimento. Quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, a humanidade, né, estava madura o suficiente para receber Jesus, e aí ele veio e falou a verdade para essa sociedade, né, para essa humanidade madura já. Né? E aí ele disse, agora você tem que amar a Deus também com o teu entendimento, não só com a tua alma, com o teu coração, com a tua força, como estava escrito lá nos 10 mandamentos, mas também agora com o teu entendimento. Então, a gente tem que buscar a Deus o tempo todo, lendo a palavra dele e em oração, e sendo exatamente isso como o Stott falou aqui, né? Tem que ter humildade para aceitar o que o Espírito Santo está falando para você ali quando você está fazendo a leitura da Bíblia, quando você está orando. É óbvio que a gente também tem uma parcela, né? Nós somos diferentes, toda pessoa é única. Nós também temos uma parcela na questão do entendimento do que está escrito, mas é o Espírito Santo que nos guia. É verdade. Mas a gente também tem que trabalhar o nosso entendimento de Deus. Amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e também com todo o teu entendimento. Isso aí. Amém. Amém. E a palavra de Deus ela é tão rica que porque assim eu percebo um montão de loopings dentro da palavra de Deus que acabam amarrando, eles não são desconexos. E assim, um versículo que me recordou quando você estava falando, Ricardo, que crer no Senhor de coração e não nos estribar no nosso conhecimento. Sabe que coisa parece o contrário, mas as coisas acabam se linkando. Então, a gente deve buscar o conhecimento, mas eu não posso ser orgulhoso, né? Eu tenho que crer de coração. Eu tenho que servir o Senhor não apenas de coração, mas com o meu entendimento, com a minha razão, né? Ter o culto racional. Então, a gente vê que as coisas acabam se conectando. Eu gostaria de pedir à irmã Liliane, que já separa aí 1 Coríntios 10, 15. Está ouvindo, Lili? Quem tá na escuta? Liliane ouviu. 1 Coríntios 10, 15. E vou pedir Maurício, você pode ler, por gentileza, Daniel 10, 12? Daniel 10, 12. É interessante, amados irmãos, que nós, eu vou ter que correr, dentro dessa questão de intelecto e educação, a gente vê
pegando dois exemplos, né, do Antigo e do Novo Testamento, vamos nesses dois textos. Um fala da pessoa de Paulo e o outro de Daniel. Vou pedir a Leni que leia 1 Coríntios 10, 15. Deixa eu ativar aqui, peraí. Posso falar? Posso ler? Pode. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. É o que está aqui. Ok. E Daniel 10, 12. Então ele disse, não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Então, assim, do que a gente leu, é interessante a gente ver Paulo exortando, né, os coríntios, falando que ele está falando para pessoas criteriosas, pessoas que estudam a palavra. E Daniel 10, 12, ele fala, o profeta, como uma pessoa que se aplica ao entendimento, a conhecer a palavra, né? Nós conhecemos a história de Daniel, é bastante interessante pela aplicação que ele tinha. Então, a gente tem esses dois exemplos, né, de dedicação ao entendimento e à busca pelo conhecimento. A iluminação não deve ser confundida com revelação, mesmo porque, para a gente, até coloquei como dever de casa aí, apareceu no cantinho, tá um pouco tampado aí para alguns, que é o caderno 1, na primeira parte, fala de revelação. Então, a iluminação ela não deve ser confundida com a revelação. Né? A gente tem uma perguntinha bem antiga de catecismo que fala: quem escreveu a Bíblia? Né? Alguém se lembra da resposta à pergunta? Quem escreveu a Bíblia? Pessoas inspiradas por Deus. Isso aí. Homens santos inspirados por Deus. É isso aí. Essa resposta é maravilhosa, né? Que a gente gravou mesmo. E ela diz isso. Padrão. Ela diz, padrão, mas ela diz, ela diz o que a gente leu lá na segunda carta de Pedro, né, capítulo 1, lá no texto básico, né, que fala que a Bíblia ela foi inspirada, né, por Deus em homens santos. Né? A inspiração seria soprar dentro, né? É como aquela brincadeira que a pessoa precisa saber alguma coisa, a pessoa fala, soprou, né? A pessoa fala aquilo. Então, os homens, né, os escritores da Bíblia, eles tiveram esse sopro divino, né, e eles escreveram, né, isso na palavra de Deus, que é o que não ocorre hoje. Né? O Espírito ele não está soprando no nosso ouvido, ele não está revelando nada. Né? Não há necessidade de mais nada ser revelado, a não ser aquilo que está na palavra de Deus. Eu vou dar uma acelerada, tá, meus irmãos? O cristianismo reformado nega enfaticamente que Deus transmita novas revelações hoje. Né? Então, o que tinha que ser revelado está na palavra de Deus. Né? E o Espírito Santo nos ilumina através dessa palavra. E a Bíblia é um livro do Espírito Santo. Né? Até na nossa lição tem esse esqueminha aí, que o Espírito Santo fala através da Bíblia. Né? Ele usa a Bíblia para nos iluminar e nos trazer as verdades de Deus. Uma outra frase do João Calvino, bastante interessante, ele diz o seguinte: devemos reconhecer, pois, que o Evangelho não pode ser adequadamente conhecido a não ser através da iluminação do Espírito Santo. E conhecendo dessa forma, somos afastados deste mundo e elevados até o céu. E ao percebermos a benevolência de Deus, descansamos em sua palavra. Assim, essa palavra, escrita há tanto tempo atrás, ela tem uma profundidade muito grande, porque ela nos dá essa ideia aqui, né? É como se a gente estivesse num caminho, né? Numa estrada que é a palavra de Deus, né? Conduzidos pelo Espírito Santo, que nos leva até Deus. E quanto mais a gente viaja
nessa estrada, né? Quanto mais a gente segue nela, a gente está mais próximo de Deus, para trás fica o mundo, né? Para trás ficam as coisas dessa vida. Porque não que a gente saia do mundo, né? A gente só é livre do mal, né? O que a palavra nos diz. A palavra nos faz querer estar cada vez mais próximo de Deus. Ela faz com que a gente almeje, né, os céus, almeje estar com o Senhor. Né? Isso que a palavra de Deus provoca em nós. E isso se dá, amados irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Só para finalizar, vamos ao nosso sumário, que diz o seguinte. A iluminação refere-se à assistência do Espírito Santo nos ajudando a entender a palavra de Deus. A iluminação refere-se à assistência do Espírito Santo nos ajudando a entender a palavra de Deus. Então, entender a palavra de Deus vai muito além do que isso aí, né? Vocês se lembram? Eu já usei muito isso. Não sei se vocês se lembram o que é isso. A caixinha da promessa. Eu já usei. Mas a caixinha da promessa não pode ser o nosso único contato com a palavra de Deus. Ou nem essa aí. Ó. Você lembra dessa? Melhor de 3. Tipo, versículo do dia. Vamos ver o que o Senhor nos fala. Aí o versículo, você está querendo uma coisa de prosperidade, uma coisa que te deixa mais para cima. Aí tu pega um versículo, né? Que não bate muito com o que você quer, aí tu fala, não, vamos melhor de 3. Então, estudar a palavra de Deus, né? Crescer na palavra de Deus não é isso. Nem apenas uma caixinha da promessa, nem fonguear. Porque senão vira isso aqui. Né? Você pode virar isso aí. Um simples biscoitinho da sorte que a gente vai lá tirar, né? Para ver o que a palavra nos traz para aquele dia. Então, em suma, a iluminação ela refere-se a entender a palavra de Deus através da iluminação do Espírito Santo. Então, precisamos não apenas ser leitores da palavra de Deus, nós precisamos ser estudiosos, estudantes da palavra de Deus. Né? E é bastante interessante, que a gente está em cima, mas eu conheci, né, um senhor que ele era analfabeto, ele pregava, né? Era interessante que ele lia, ele prestava atenção, ele estava sempre pedindo para as pessoas lerem a palavra, a esposa dele, para ler a palavra de Deus, e ele ia guardando isso. Então, não existe um empecilho que podemos usar como argumento para não estudar a palavra de Deus. Né? E a iluminação não deve ser confundida com a revelação. É outra coisa que nós estudamos. A gente precisa estudar e o Espírito Santo nos iluminar. Amém, meus amados irmãos? Eu peço desculpa porque a gente passou um pouquinho da hora, mas vamos orar, encerrando a nossa lição hoje. Desculpe a correria agora. Eu vou pedir ao Will que ore, se precisar falar alguma outra coisa. Muito obrigado, amados irmãos. Vamos orar então, meus irmãos. Só posicionando aqui que o chat foi bem movimentado hoje, né? Me mandaram teve tanto mensagens para todo mundo quanto no privado, e só para que todo mundo fique tranquilizado de que a gente vai adotar algumas sugestões que foram colocadas ali no chat, viu? Mas vamos orar. Pai querido, obrigado pelo teu estudo bíblico, Pai, na instrumentalidade do servo Denilson. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que ilumina as nossas vidas, Pai. Nós somos teus filhos, Pai, por causa do teu infinito amor, Pai, que nos resgatou da morte para a vida, Senhor. E te pedimos, Pai, que os nossos estudos, Pai, da tua palavra possam ter a iluminação do teu Espírito para que nós possamos sempre estar interpretando da maneira correta, Pai, as tuas escrituras, Pai, para vivermos sempre em novidade de vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada aluno que participou dessa classe, Senhor. Amém. Abençoa agora, Pai, o culto que já está começando, Pai, é isso que nós te oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Gente, Amém. A classe da UMP foi a maior classe até agora, hein? 20 pessoas. Tira foto. Classe aí, maravilhosa. 20 pessoas. Parabéns, UMP, hein? Deixa eu interromper, então, aqui
Pronto, já tirei. Já tirei a apresentação, vou tirar a foto aqui da turma. Vamos lá, gente. Todo mundo sorrindo. Calma. Foi. Peraí. Porque hoje tem muita gente, né? Aí tem que Sérgio registrar. apareceu agora, peraí. Sérgio apareceu agora. Foi, gente. Olha lá. Tem gente até botando a foto da camisa do